Eu vou fazer uma rápida apresentação do nosso próximo convidado. Na verdade, essa mudança me permitiu reencontrar, depois de muito tempo, mais precisamente 15 anos, o jornalista Otávio Guedes, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar exatamente na redação do Extra. Eu era ainda um repórter iniciante, quer dizer, tinha acabado de me formar, 96, 97, estava saindo da universidade. E o Otávio, já um nome conhecido, um nome reconhecido também no mercado jornalístico no Rio de Janeiro. E o jornal sequer tinha ido às bancas naquele período, mas o Otávio, junto com o Bruno Tis, se eu não me engano, o Elcimar de Oliveira, o Renato Maurício Prado, era o diretor de redação, esse pessoal conseguiu colocar esse jornal na rua numa empreitada absolutamente exitosa, 15 anos já do Jornal Extra, mostrando que é possível novos modelos de negócio e como é que o jornal conseguiu ter êxito realmente num cenário bastante instável dos meios de comunicação, dos jornais tradicionais. Então, acho que o Otávio pode até complementar um pouco o que o professor Robert falou aqui em relação ao modelo exitoso realmente de jornal popular no Rio de Janeiro, inclusive no Brasil também. O Otávio, ele passou antes do Jornal Extra pelo Jornal do Brasil, pelo Jornal Globo, o Dia também, exatamente antes do Extra. Também ele foi comentarista da Rádio CBN desde 2009, não é isso, Otávio? E desde 2013 ele é o âncora do CBN Rio. Então, Otávio, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, inicialmente agradecer o convite e também agradecer inesperadamente a American Airlines, que o professor perdeu o voo e me deu a oportunidade aqui de assistir um belo American Airlines, né? Assistir. Acho que o professor Roberto falou muito sobre o desencontro do que o jornalista acha que o público quer e o que o público realmente espera de um jornal. Ele falou também, deu até um exemplo de uma escola, dos jornais querendo contar as histórias de uma sociedade através da história das instituições. E o jornalismo popular, na minha visão, ele conta a história do país através de personagens. Então aí você esbarra numa situação que é o preconceito contra o jornalismo popular. Toda palestra que eu vou dar, eu me apresento assim, olha, eu sou editor de jornal popular, mas eu sou limpinho. Tamanho é o preconceito contra o jornalismo popular, e não é má vontade das pessoas, não, é porque o jornalismo popular no Brasil sempre teve associado, sempre teve muito mais próximo do Código Penal, de práticas melhores descritas no Código Penal do que num código de ética de redação. Então você tinha notícias populares, você podia inventar, enfim, uma série de práticas que não era jornalismo aquilo. Então, mais ou menos, quando a gente foi convidado para fazer parte do Extra, a gente tentou fazer uma história diferente, quer dizer, um jornal popular que fosse efetivamente relevante, mas pegando o que o jornal popular tinha de bom, que era esse olhar daquilo que o professor falou, do que realmente interessa para o leitor, quer dizer, o leitor se enxergar ali naquele conteúdo, e não você contar através da história das instituições. Por exemplo, como é que você conta, como é que você retrata o caos na administração da saúde pública? Você pode pegar uma auditoria do TCU, dizer que ali houve um desvio de medicamentos, ouvir um político da oposição, ouvir o governo, e você vai ter uma bela matéria. Ou você pode fazer o que é uma prática mais do jornal popular, de contar que a dona Isabel levou a avó dela de 80 anos, que ela chegou no hospital, ela não foi recebida por ninguém, foi recebida por um vigilante, que ela entrou, ela não teve informação. Então, essa prática, eu acho, do jornal popular, é que efetivamente torna ele um pouco mais relevante, né? Porque o que trabalha o jornal popular? Qual é o nosso drama hoje? Se você esporte, o que faz sucesso ali? Quais são os ingredientes? É o esporte, é a celebridade, é a novela, mas isso tudo
se tornou uma commodity, com rede social, com internet, com tudo. Então, para um jornal popular, o nosso desafio, acho que vai ser muito maior. Porque enquanto jornais chamados de referência, o Globo, o Estadão, a Folha, podem ir mais para análise, o jornal popular não é de análise, ele é de contar boas histórias, é de levantar polêmica. Então, eu vou contar rapidamente aqui a história do Extra, eu vou pedir só desculpa aqui, deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Então, só aqui fazendo primeiro uma geral esse o IVC, é o Instituto Verificador de Circulação, média 7 dias, inclui domingo aí, divide por 7. Então, desse total aqui, esses são os principais, esses são populares, os que estão em amarelo são populares. Então, você tem primeiro Super Notícia, com 306 mil, Folha de São Paulo, com 297, o Globo, com 265, o Estado, com 235, Extra, o Zero Hora, o Diário Gaúcho, daqui. Ali o amarelinho não está considerado popular, mas é um jornal de classificado de emprego. Então, o que a gente vê, esse crescimento efetivamente do mercado se deu pelo surgimento de novos títulos no mercado popular. Mas qual é o grande desafio da gente? Quando você tem assinatura, quantas vezes você reflete se você quer manter ou não aquela assinatura? Provavelmente uma vez no ano. E você fica, se você não quer, você fica com preguiça de ligar, porque você sabe que você não vai cancelar aquela assinatura. O Jornal Popular, ele tem um desafio, todo dia ele pergunta se aquilo vai ser útil para você, se aquilo vai valer a pena. Então o Extra, por exemplo, que é 1,10, R$ 2,50 nos domingos, ele sai em média R$ 40 por mês. R$ 40 por mês, ele está disputando também um pacote de assinatura de TV. Então ele tem a rádio que é de graça, ele tem o jornal que é de graça e ele faz conta. Ao contrário do jornal do assinante, eu garanto que o assinante, talvez da Folha, do Estadão, não faça tanta conta para saber quanto é no mês aquele jornal do que um jornal popular. O leitor do jornal popular faz conta. Então esse é um grande desafio. Bom, então esse aqui é o mercado do Rio de Janeiro, basicamente dominado por jornais populares. O Globo com 36% da fatia, o Extra, que é da mesma empresa, com 30% da fatia. O Meia Hora, o Dia praticamente ali desaparecendo. E o Expresso, que é um tabloide. Isso aí é um mercado que se criou. Então, como é que era o mercado do Rio de Janeiro quando o Extra surgiu? Você tinha o JB, você tinha o Globo e você tinha o Dia, que era popular. O Dia, ele cria esse conceito no Rio de Janeiro de popular de qualidade. Ele não vai ser mais o jornal que espreme e sai sangue. Qual é a diferença do Dia para o Extra? O Dia, ele vai se transformando porque ele quer ocupar o lugar do JB. Então, eu trabalhei lá, eu brincava que era o popular envergonhado, que na verdade ele era popular, mas não queria ser popular. O Extra, quando nasce, e como ele é da mesma empresa do Globo, ele nunca vai querer ser o Dia, tomar o lugar do Globo. Então, ele é um popular assumido. Então, acho que isso fez toda a diferença nessa briga dos dois. Isso aqui, então o mercado aí, 64% do mercado popular. Oi? E 66% da mesma empresa. Da mesma empresa, é. Oi? Basically, the populars don't like Globo, right? So they're not competing here. But if you look here, basically these here don't like who is Extra. This is the competition here. So if you're sitting up here as let's see, this is what Meia Hora. Their strategy is not to compete with this one, but to compete with these, to take away circulation from these. These are the vulnerable ones. So that suddenly, if it could switch 10 or 20%, it is now a direct competitor too. So in terms of business strategy, it really lays out some interesting things for you. Interesting, yeah. E o que a gente nota hoje
é que a briga antigamente sempre foi, o Extra quando veio, a briga era tirar leitor do dia. Essa era a estratégia mesmo, a estratégia comercial. Hoje em dia a briga não é mais com o concorrente, a briga é com o cliente mesmo, que ele deixa de comprar o dia e ele não vai para o Extra, ele deixa de comprar jornal. Esse que é o grande drama do mercado. O grande drama do mercado hoje é que não há uma troca mais, você não está, vai diminuindo mesmo, o professor Robert falou disso. E não são 66% não, de domínio da Infoglobo, porque o Expresso também é da Infoglobo, é 76%. Hã? Tá para mais. Bom, e aqui a audiência dos impressos na internet. Quer dizer, você tem ali o Extra, ele vai com 6 milhões de visitantes únicos, 6 milhões e 900. Ali ele perde, nesse mês, ele perde ali para a Folha de São Paulo com 7 milhões, depois vem o Estadão, vem o Globo, ou seja, na internet o Extra é líder de audiência também. Bom, aí eu faço aqui mais ou menos uma comparação, porque o Extra, você tem dois momentos de jornais populares no Brasil. O Extra, ele surge em 98, quando você acaba com a hiperinflação e você passa a ter um mercado consumidor. Na época não se chamava nova classe média, mas chamavam os consumidores de frango, era frango, dentadura, o Plano Real, iogurte. Então você cria ali um novo mercado e vem o Extra com uma redação de 100 jornalistas, seria fortemente baseado numa sinergia com o Globo, mesmo assim tem 100 jornalistas. Eu estava trabalhando, eu já tinha passado pelo Jornal do Brasil e pelo Globo nessa época, disseram que eu ia fazer o Globo, que era o Globo para analfabeto, para vocês verem como é que o jornalista trata bem, como é que esse mercado tinha preconceito nesse mercado. E a gente rapidamente descobriu que essa suposta sinergia com um jornal de qualidade para um jornal popular não funcionava tão bem. Por quê? Logo na primeira semana caiu um abrigo de concreto, antigamente os abrigos de ônibus eram de concreto, 5 horas da manhã matou uma pessoa que esperava ônibus. Ela já tinha saído da Baixada às 4 da manhã, chegado da Presidente Vargas às 5 horas, e a cobertura do ônibus caiu, matou a mulher. Então, quando chegou à noite, no fechamento do jornal, a gente foi ver o material que o Globo tinha produzido. O Globo tinha produzido uma grande entrevista com um especialista da COP, falando o porquê da corrosão de um abrigo ali. Tinha falado também das questões por que a prefeitura não conservava direito o abrigo e como teria que ser. E aí eu perguntei, cadê a foto e quem é essa mulher que morreu? Não tinha isso. Então, quando eu conto que o jornalismo popular, ele pode até falar da corrosão, ele pode até falar dos problemas da conservação, mas ali me interessava, naquele momento, quem era a mulher, que horas ela tinha saído de casa, por que ela estava no ponto de ônibus, o que ela sofreu, o que a prefeitura ia fazer com aquela. Então, a partir dali, a gente adota, vê que realmente você pode contar uma mesma história de maneiras completamente distintas. Então, se o Extra veio no final da hiperinflação, outros jornais, como Meia Hora, como Expresso, esses tabloides a que ela se referiu, você é professora, a professora se referiu nos tabloides, eles já são dessa nova era da distribuição de renda do governo Lula, que surgem de uma maneira diferente em relação ao Extra. Então, eu chamo ali de tabloides populares, que esses tabloides, Meia Hora, Expresso, a maioria do que está aqui, o Diário Gaúcho, o Aqui, o Meia Hora, o Agora Não, esses são muito mais parecidos a um jeito latino-americano de jornal popular, que ele é tabloide, enquanto o Extra é standard. Então, o que eu fiz aqui é que isso aqui entrando uma vez de cada vez. Quer dizer, o jornal de referência, que eu chamo Globo, Estadão, ele é standard e os tabloides populares, como diz o nome, são tabloides. O Extra é standard. O jornal de referência tem um projeto gráfico sóbrio, enquanto os tabloides é um projeto gráfico vibrante. O Extra tem um projeto gráfico vibrante. No jornal de referência,
a notícia local é menos importante do que a nacional e internacional. O Globo, se tiver uma coisa do Obama, dane-se se for mais importante o que aconteceu no Rio de Janeiro. No Extra, no jornal, no tabloide, a notícia local é sempre mais importante, então, para a gente também essa é uma característica do Extra. No jornal de referência, ele aposta em conteúdo exclusivo. Ele tem repórter produzindo material para... esses tabloides populares que surgiram, eles embrulham a informação. Eles têm uma redação ali de 10, 20 pessoas, que nem repórter tem. Eles ficam ali catando da internet, embrulhando a informação. O jornal, o Extra, aposta em conteúdo exclusivo. No jornal de referência, ele tem o que a gente chama de notícia importante. Eu faço aqui uma divisão com notícia importante e notícia interessante. A notícia importante é aquela que tem um interesse público maior. E a notícia interessante é a mulher melão brigando com a mulher melancia. Então, o que é interessante do ponto de vista popular? Ou seja, é muito mais interessante você debater a mulher melancia do que você debater o offshore lá do escândalo Siemens. Oi? Na internet, as mais lidas, é o que eu costumo dizer. A audiência consagra, as mais lidas humilha. É a brincadeira que eu faço. Então, ali no Extra, o que a gente tenta fazer? Esse, para mim, que é o grande barato do Jornal Popular. É você fazer a informação importante ficar interessante. Aí eu trouxe algumas capas, algumas tentativas da gente, que eu acho que esse que é o cerne da questão. No jornal de referência, agregados e promoção são a parte, nos tabloides populares, eles fazem parte do produto, no Extra, então, ele tem essa característica. No jornal de referência, os textos são longos e de estilo formal, nos populares, textos são curtos e bem-humorados, o Extra também tem essa característica, e o jornal de referência aposta em análise e razão, enquanto os tabloides apostam em gente e emoção. Então é basicamente isso, é gente, emoção, e o desafio de você não fazer um jornal popular só de mulher melancia. Esse que é o grande desafio. É você, quando o professor Robert aqui falou desse distanciamento do que o jornalista, ele tem ali, falou do gap, do que o jornalista pretende fazer e que o público quer. Então não é você se guiar simplesmente pela audiência e oferecer as mais lidas da internet. Porque isso ele vai ter na internet. Ele vai pagar do jornal papel. Então, o grande desafio do Jornal Popular é transformar a notícia que é importante em interessante. A gente não pode se dar o luxo de ser chato falando assim no popular. Então, o Extra aí, com essa nossa filosofia, ganhamos 6 prêmios ESSO, fomos 3 vezes vencedor do prêmio Embratel de jornalismo, 2 vezes Vladimir Herzog, que é de direitos humanos, 4 vezes prêmio Tim Lopes de jornalismo investigativo e 2 vezes um prêmio internacional da CIP na categoria de jornalismo investigativo. É o único jornal popular do Brasil que ganhou prêmio de reportagem e os principais prêmios. Então você consegue ter uma qualidade editorial sem deixar de ser popular. Então, o João Buracão depois eu posso mostrar. Algumas capas, essa foi premiada, quando os sem terras invadiram o Congresso. Eles são sem terra, sem respeito, sem educação, sem vergonha. E ali explicando cada uma daquelas coisas. Porquê dessa manchete. Uma página bem polêmica, ganhou um prêmio ESSO. Esse aqui foi quando houve aquele acidente com o avião, quer dizer, a autoridade já fizeram até piada com a crise. Ali era derrapou, e ali a então ministra do Turismo mandando todo mundo relaxar, gozar, debochou, e quem chora somos nós, quer dizer, o drama dos familiares. Essa aí também ganhou um prêmio ESSO. O que eu digo é de como você transformar uma notícia importante num assunto interessante. Por exemplo, o PAC é um tema muito árido, né? Como é que você vai explicar o plano? Né? Então, nós chegamos na favela e vimos esse menino aqui, esse garoto aqui, que era o Cristiano, nadando num valão. Aquilo ali era um vazamento da SEDAI, e era a brincadeira dele, a piscina dele era aquela. Então, a gente fez essa foto no Alemão, um dia antes, e quando publicamos essa foto,
o Lula viu e falou, olha, vamos realizar o sonho do Cristiano, que é nadar numa piscina, que esse menino nunca tinha ido numa piscina na vida. Então, ali, quando houve a inauguração, o Lula chamou o garoto no palanque, ele ganhou uma piscina. Então, isso aqui, ó, ele no valão e na piscina, essa é uma história de você encontrar um tema importante, você dizer, o que é o PAC? Então, você, em vez de entrar, se você for contar as histórias das instituições, você pode discutir se o PAC é eleitoreiro, se não é eleitoreiro, se ele vai resolver, se o fato de botar a Dilma como mãe do PAC era um golpe para ganhar a eleição, etc, etc, etc. O Jornal Popular, ele vai contar a história do PAC através da história do Cristiano, que é um garoto que nunca foi na piscina, que agora vem uma obra aí, quer dizer, a questão política talvez esteja até em segundo plano, mas a história do PAC está toda ali contada ali, de uma forma toda centrada em emoção, em gente. A forma de você cobrar das autoridades. Depois nós descobrimos que o PAC, o que aconteceu? Aqui no Rio de Janeiro teve uma eleição municipal e todos os prefeitos abriam um buraco na rua e diziam assim, ó, essa obra é do PAC, se eu não for eleito, essa obra para. Então, no final, você não sabia mais, qualquer obra no estado do Rio de Janeiro era obra do PAC. Nós fomos no Ministério das Cidades pedir a relação das obras, para ver o que era, o que não era. Não tinha essa relação. Nós fomos na Caixa, não tinha essa relação. Era absolutamente desorganizado. O governo não tinha a relação do que foi. Então, o ministro Márcio Fortes ligou e falou, olha, eu respondo a qualquer contribuinte desse país, isso antes das manifestações. Pode ligar para mim, tiver dúvida de obra, liga para mim. Eu falei, tudo bem, o jornal não vai ficar ligando para todo mundo. E o leitor? Não, pode dar meu celular. Pode dar meu celular, não sei o quê. Aí chegamos à noite, a gente não tinha, assim, não tinha como dar esse serviço para o leitor. Porra, como a gente vai dizer, não tem a lista? Aí eu liguei para a assessora do ministro e falei, olha, o ministro, a gente pode dar o telefone para os leitores? Ela falou, pode. Então tá bom. O ministro, depois ele contou, uma história engraçada, o ministro ele contou que ele foi acordado às 2 horas da manhã. Tocou o celular dele, ele estava dormindo, ele atendeu, a pessoa desligou. É lógico que foi algum operário do Parque Gráfico que estava rodando o jornal, falou, não, estão de brincadeira, ligaram. Aí ele estava em Brasília, o Extra não tinha chegado, e quando ele vai para o aeroporto, isso ele contando depois, ele recebeu um telefonema da Rádio Tupi e de outra rádio aqui do Rio de Janeiro. Ele estranhou, porque não é comum a rádio do Rio de Janeiro ligar para Brasília, olha, eu estou indo para o Rio de Janeiro inaugurar, e deu entrevista, não sei o quê. Quando ele chega aqui, está Sérgio Cabral e o Lula com um jornal estampado dizendo, não sei o que, aí que ele viu a confusão. O pobre coitado passou a inauguração inteira atendendo o telefone, que o Lula ainda chegou no palanque e dizia, se alguém tiver alguma dúvida aí, liga aqui para o ministro, o celular dele, não sei o quê. Então ele ficou desesperado. Então está aqui, ó, o ministro está com 2 celulares na mão, ali é o ministro Márcio Fortes, isso é no dia seguinte, a manchete do Extra, e a gente botou a Jaque de Saracuruna, quer dizer, o dia em que o poder ouviu o povo. Então você tem o Cristiano nadando, você tem o Cristiano na piscina, você tem a Jaque de Saracuruna ligando para o ministro. Então, quer dizer, você contou ali da história do PAC de uma forma engraçada, de uma forma diferente, mas com interesse público. Aqui tem interesse público, ou seja, não é só a mulher melancia, não é só a notícia fácil, não é só a mais lida da internet. Se você botar o que tem de bom no Jornal Popular, e eu esqueci de contar isso, é o seguinte, meu pai dizia que eu falava muito mal. Então eu tinha que ler para ele a coluna do Castelo enquanto ele fazia barba todo dia de manhã. E ele dizia, esse garoto tem uma dicção péssima. Eu acho que era mentira. Meu pai não tinha tempo de ler e pegava o otário aqui para ler e ele... Só que eu li aquele negócio que era chatésimo, que era senador biônico, era Severo Gomes, era uma chatice. A política na época da ditadura, hoje já é difícil, já é árido você ler, então imagina naquela época. E quando eu saía e ia para o colégio, eu gostava de ver as notícias populares, depois de ler Castelinho, você lê aquelas manchetes, aquele sensacionalismo, tudo. Então, assim, na minha formação, a gente sempre eu sempre tive essa questão, né? Pô, o Castelinho é importante, mas por que não é tão interessante quanto as manchetes que eu vejo aqui na banca? Aqui foi o Renan Calheiros, quando ele foi votar a cassação dele, que ele foi absolvido.
Então a gente optou por essa capa, que é uma capa tipicamente de jornal popular, mulher pelada. E a gente botou, comunicado importante. O Senado viveu ontem cenas explícitas de vale tudo, com troca de agressões entre segurança e parlamentares, chantagens a senadores e muita vulgaridade. Em respeito aos leitores, o Extra não exibirá em sua capa o Festival de Baixarias. Dará destaque à imagem menos obscena e imoral de todo esse escândalo. Mônica Veloso, ex-amante do senador Renan Calheiros, autora das denúncias contra ele, quase pelada. Então, na verdade, ela era o pivô da crise, então essa é uma forma também, como é que o Jornal Popular vai contar a história da briga da cassação do Renan Calheiros. Ali é uma brincadeira ali, isso aí foi até meu filho, que estava um dia vendo o Jornal Nacional, e falou, pai, porque todo mundo que manda nesse país ou tem bigode ou tem barba, e realmente, ali é o Lula, o Mercadante e o Sarney. Quando o Mercadante disse que ia votar contra o Renan, e o Sarney convenceu a mudá-lo, o Lula, na verdade. Essa é a capa do Michael Jackson, né, que segundo meu chefe eu estava com preguiça de fazer manchete, mas foi uma capa muito elogiou um prêmio internacional também. Essa é uma capa assim, que eu gosto muito, que foi no auge da discussão do papel da imprensa, do controle da imprensa, das críticas. Então você tinha a primeira página assim, que era Lula é bonito. Esta é a manchete para quem acha que o papel da imprensa é bajular os donos do poder e, por isso, deve publicar apenas notícias positivas do governo. Denúncias de falcatruas são um abuso, uma forma de conspiração, que o Lula e o PT reiteradamente reclamam que a grande imprensa só dá notícia negativa. E na outra era bonito, hein, Lula? Na mesma página, né? Esta é a manchete para os que acham que o dever da imprensa é fiscalizar os atos de qualquer governo, denúncias ou desvios, lembrando aos donos do poder que eles não estão acima do bem e do mal. E o curioso é que os jornaleiros, em sua grande maioria, penduraram o jornal desta maneira, da outra maneira. Os jornaleiros, de uma maneira geral, botaram o Lula é bonito, porque o jornal vai dobrado, então eles preferiram essa. Aqui é o perfil, acho que isso aqui não tem muito a ver não, que aí é muito eu só vou tentar mostrar aqui. O João Buracão, que foi um personagem, o professor também falou de interação com o leitor, né? Que interação não é só você comente a matéria. Um leitor ligou para a gente e disse, tem um buraco aqui na nossa rua, não sei o que, e eu fiz um boneco para resolver aqui, para chamar a atenção desse problema. Então nós fomos lá e fotografamos, fizemos a matéria. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira ele ligou todo feliz e falou assim, olha, a prefeitura está aqui, está asfaltando, eu estou há 1 ano por esse problema, bastou sair na capa do jornal o boneco e saiu. Então nós demos o apelido, João Buracão, e fizemos uma manchete completamente despretensiosa. Problemas no seu bairro, problemas na sua rua, chame o João Buracão. Isso, no sábado, choveu de ligação para o jornal com as pessoas querendo falar com o João Buracão. Não queriam falar com a chefe de reportagem. Não, é o João Buracão, não sei o que. Aí me ligaram no domingo, falaram o seguinte, olha, o jornal parou por causa do João Buracão, todo mundo quer chamar o boneco, todo mundo quer botar o boneco lá. Então o que a gente falou, vai lá, pega, era um borracheiro, nosso leitor, pega esse coisa e vamos nas ruas dos leitores que estão pedindo o João Buracão. Cara, isso virou um fenômeno assim, virou que a gente teve que produzir 5 Joãos Buracãos fazendo, e todo mundo queria falar. No final a gente fez esse vídeo aqui, vamos ver se roda. Aí. Infoglobo, atendimento ao leitor, Michele, bom dia. Bom dia, por favor, para chamar o João Buracão. Eu quero saber como é que eu faço pro João Buracão vir aqui no meu bairro. Olha, tem um buraco enorme, cheio d'água. Isso aqui que tem um buraco que dá pra pescar uma baleia, tem 3 meses. Vieram consertar, já estão lá com manilha, estão tudo ali. Eu acho que o João Buracão é muito importante, que chama bastante atenção. O João Buracão é um barato. Estou junto com o João Buracão e não abro. A gente acompanha ele todo dia.
eu sou o João, eu sou o João Buracão. E agora nós estamos aqui na rua Basílio de Brito, em frente ao número 71, também no Caxambi. Aqui tem um buraco, Jorge, que é bem fundo. Então o João Buracão, nesse momento, Jorge, para descrever aqui a cena, está aqui dentro do amarelinho, no banco do carona, pescando dentro desse buraco que é bem fundo. De sua rua tem cratera, preste atenção, já que tá chegando aí, é o João Buracão. O SOS Buraco da Belisário Pena, contamos com a ajuda do João Buracão, que vai resolver o problema agora pela comunidade, entendeu? Através das autoridades constituídas. Acho que ele retrata bem a indignação aí em relação à coisa da conservação da cidade, que é uma coisa meio tarefa meio básica de prefeitura, que é cuidar da casa, e está muito ruim cuidar da casa. Onde tiver um buracão, eu vou sentar. Ô, João, vai instalar mais os outros, cara. Sai daqui do Rio um pouco. João Buracão está constatando de que São Gonçalo tem buraco para todo lado. E a prefeita não tomou nenhuma providência com a sua Secretaria de Obras. E aí agora o irmão da prefeita, o Márcio Palicek, sequestrou o boneco João Buracão, a dificuldade de trabalho da equipe do Jornal Extra. Acabou de pegar a câmera e botou em cima do carro. Ah, deve ter apagado, Com certeza, para ele vir entregar a máquina, ele acabou de pegar e botou a máquina em cima do carro. Pedimos que vocês viessem aqui porque nós queremos primeiro pedir desculpa. Queremos começar a pedir desculpa a Alê, a Tá todo mundo pedindo pro bonecão rodar o xerém. Falei que xerém é o buraco. João Buracão, não pode ver o buraco, fica boladão. De sua rua tem cratera, preste atenção, já que tá chegando aí, é o João Buracão. O João, ele faz coisas assim, 1, 2 dias que, nenhum político faz, né? Pra acabar com seu tormento e não ter preocupação, ele é a favor do povo, em defesa da população. É o João Buracão, acabando com os buracos, ele é a solução. Aí você, com essa criação do que a gente chamava o boneco cidadão, ele acabou sendo recebido pelo prefeito do Rio, que foi uma surpresa, porque o boneco ia fazer uma greve de fome na frente da prefeitura até ser recebido pelo prefeito. Mas o Paz fez com o Buracão exatamente o estágio que ele fez depois com o Mídia Ninja. Vem aqui que eu recebo, dou entrevista. Então ele recebeu o João Buracão. Depois nós fizemos um concurso que era o Prefeito Buracão. Então a gente publicava 50 buracos de vários municípios e dava um prazo de 60 dias para os problemas serem resolvidos. Quem não resolvesse o problema ia ganhar o prêmio Troféu João Buracão. E aí ganhou a prefeita de São Gonçalo, eu não contei essa história antes, e aí o resultado ia sair no domingo. Na sexta-feira nós fomos na casa da prefeita de São Gonçalo mostrar que a rua dela, ela tinha asfaltado a rua dela e as ruas próximas. E chegamos lá, o irmão dela botou os vizinhos para cercarem o carro de reportagem, pegaram a máquina fotográfica e pegaram o João Buracão. Vocês viram, eles arrancaram a cabeça, não sei o quê. Então a repórter me ligou muito apavorada, estou aqui com o carro cercado, o João Buracão, não sei o quê. Eu não tinha o que fazer, eu falei, vou ligar para a Rádio Globo. Liguei para a Rádio Globo, cara, bota no ar, que... Aí ele falou, mas o carro tá cercado? Eu falei, o carro está cercado. Pô, o repórter e o João Buracão está sequestrado. Ele falou, o João Buracão sequestrado? Atenção, o João Buracão está sequestrado. Não sei o que, foi a grande comoção dele. E aí todo mundo começou a ligar para o irmão do prefeito e dizer, olha, devolve aí o boneco que o negócio está feio. E aí a solução que a gente teve foi enfaixar o boneco todo. O boneco ficou 1 mês em São Gonçalo, andando todo quebrado. Foi uma comoção em São Gonçalo, todo mundo queria pegar. Então isso aqui é um pouco da minha visão de jornal popular, que eu acho que tem muito a ver com o que o professor Robert trouxe o tempo inteiro aqui. Quer dizer, que é interação com o leitor, é você tentar entregar nas bancas exatamente um jornal que o leitor identifique ali, olha, ele está falando da minha vida, ele está falando do meu mundo, e isso é importante para mim.
essa personagem já acabou, não? Essa personagem... Aí o que a gente fez? Depois a gente foi trocando de personagem. Todo ano a gente elegia, depois do João Buracão, porque o João Buracão falava de um problema só, que era buraco no asfalto. E nós criamos o Zé Lixão. Zé Lixão, de lixo. O Zé Lixão não fez tanto sucesso. Por quê? Porque o lixo é o cidadão que suja também. Então, de uma maneira geral, você quer um problema que seja o poder público. Então, como o Zé Lixão, essa é a conclusão minha. Como o Zé Lixão apontava o dedo também para o leitor, dizendo, ó, você suja, não adianta só, então ele não pegou. E depois nós fizemos o Zelador, que é um boneco que é baseado no Super-Homem, com a roupa do Super-Homem. Só que a DC Comics, lá de Nova York, acionou um escritório e pediu para ele trocar de roupa, o Zelador, porque a gente estava usando a indumentária do Super-Homem. Então nós fizemos o Super-Homem sentado no vaso, o Zelador sentado no vaso, lendo o Super-Homem, dizendo, olha, ele gosta tanto do Super-Homem que não vai brigar do Super-Homem, vai vestir as cores verde e amarelo, e aí até hoje ele está aí com as cores verde e amarelo. Mas é um programa que nós temos de boneco cidadão, quer dizer, que é essa maneira que a gente tem de tentar transformar, de levar um serviço de forma engraçada, bem-humorada, carioca e interessante para o leitor. Otávio, dentre várias as questões assim, né, em relação aos jornais populares e, sobretudo, a atuação do Extra, gostaria de fazer duas perguntas. Uma em relação à questão da utilização, né, da apropriação do jornal, apropriação da internet pelo jornal. Quer dizer, essa interação que vocês têm com os leitores no suporte impresso, isso se reproduz também na internet? Vocês têm esse retorno por parte dos leitores? Quer dizer, há aumento no número de... como é que a gente pode dizer, de interação mesmo, de posts, né, que o leitor que acessa o site, eu não sei se é o perfil do público do Extra exatamente, se isso tem aumentado, e em relação também à produção jornalística, quer dizer, se vocês produzem conteúdo, vamos dizer, exclusivo para a internet, ou uma complementação da matéria que sai no impresso, vocês têm algo a mais a oferecer no site do Extra? Essa é uma questão. E você apontou aqui algumas questões que vocês também se apropriaram em relação a pontos positivos que vocês viram nos jornais, nos jornalões, né, nos chamados jornais formadores de opinião, e tentando apropriar para uma linguagem popular. Você, claro, você é editor-chefe do Extra, mas de certa forma acompanha o mercado jornalístico como um todo. Você percebe uma apropriação também por parte dos jornais maiores, dos jornais mais tradicionais e clássicos no Brasil, em relação a uma incorporação das pautas do cidadão também? Houve um aumento a partir do surgimento do Extra e de outros jornais populares também. Na TV isso é muito comum, né? A gente tem o Radar RJ, a gente tem, enfim, parceiros da RJ, na rádio sempre foi uma tradição, quer dizer, a vocação da rádio é essa, mas em relação ao jornal impresso tradicional, houve uma incorporação das pautas do cidadão também, a partir do surgimento do popular? Bom, então, inicialmente, o nosso leitor é 100% internet também. Acabou essa história de que ele compra jornal porque... A professora levantou uma questão dele não ter o tablet. O tablet ele realmente ainda não tem. O tablet ele é gostoso de você ler jornal ali. Hoje eu leio jornal mais no tablet do que no papel. Mas por uma questão de horário, que eu tenho que acordar muito cedo por causa da rádio, então de manhã eu já vejo. Então, o que a gente tem? Quando a gente foi fazer o site do Extra, eu perguntei ao meu sobrinho, que tinha 12 anos, por que ele não lia jornal papel. E ele me disse, tio, eu só leio notícia que anda, que se mexe. Que era o vídeo, que era a internet, não sei o quê. Então a gente falou, olha, nós vamos apostar em vídeo. Então a nossa entrada na internet teve muito de entrar em vídeo também, se eu ofereço. Porque eu acho que eu não entendo, assim, você dá Ctrl+C, Ctrl+V da matéria do papel e entregar de graça na internet ali, aquilo ali não é a linguagem da internet. Você não está fazendo ali, você não está, é como você fazer rádio, teatro na televisão. Surgiu a televisão, você bota um fundo preto e fica todo mundo fazendo rádio, teatro. Então, nós fomos na internet, hoje a gente o site de maior audiência dos impressos na internet, apostando muito em vídeo. Então, o complemento que a gente dá é vídeo.
E a gente usa a internet basicamente para buscar boas histórias. Basicamente para buscar boas histórias. Essa é a interação que a gente busca. A gente está agora abrindo um canal no WhatsApp que nos surpreendeu. Como as pessoas usam o WhatsApp para conversar, mandar pauta, mandar sugestão, mandar foto. Então, eu acho que essa é a nossa linha na internet, apostar muito em vídeo e também esse é o complemento da gente. O que a gente não pode fazer no papel? Isso vai para o site. E foi assim que a gente já conseguiu bons furos assim, de vídeo, de imagens. A gente disputa com a televisão as imagens, né? Então, tem casos assim, eu vou lembrar só de alguns casos, olha lá, o Dado Dolabella batendo na Luana, na boate, foi a gente que conseguiu essa imagem, caiu o servidor da Globo.com, foi a gente que botou primeiro. A travesti do Ronaldinho bateu lá no jornal para falar, e a gente botou esse vídeo primeiro também, foi A Elisa Samúdio, dizendo Bruno vai me matar, foi o único veículo de comunicação que botou. Então, isso é uma característica também do Jornal Popular. Aí você fala dessa contaminação assim. A Elisa Samúdio, quando a gente soube da história e procurou, ela era uma prostituta. Então, qual o jornal... Será que um jornalão ia dar uma notícia de uma prostituta acusando um jogador de futebol? E não era uma denúncia... De alguém buscando a celebridade, não. Era um caso policial, porque estava comprovado, tinha perícia, ela já tinha batido, ela já tinha ido à justiça, e 3 mulheres negaram ajuda a ela na Lei Maria da Penha, por uma tecnicidade. Você não pode, porque ela não tinha união estável. A Maria da Penha, até então, era só para quem tinha união estável. Então, a delegada não deu ajuda, a promotora não deu ajuda e a juíza não deu ajuda. A gente fez uma primeira página que era mais ou menos isso, que sempre as mulheres que procuravam a justiça eram vítimas de preconceito de homens. Lembramos o caso do Doc Street. E que nesse caso da Elisa Samúdio tinha a delegada, a promotora e a juíza tinham negado. A juíza foi a única que nos processou e ganhou, porque é difícil o judiciário aceitar uma crítica nesse país. Então esse foi um vídeo também que é a única prova, é a prova mais forte que ela diz, o Bruno vai me matar. Então, na questão da internet é essa. Agora, se os jornalões também adotam mais uma popular, eu acho que sim, colocam mais o cidadão também, porque isso na Europa também acontece. Outro dia eu estava vendo uma exposição lá do Chico Amaral, que trabalhou, jornalista hoje que está no Globo, que trabalhou muito tempo lá na Casa Associado, e diz que realmente isso acontece, quer dizer, você vai pegando e vai misturando, você vai dando tom popular também, alguns temas populares, alguns temas do leitor e do cidadão para os jornais de qualidade. Otávio, parabéns pela sua apresentação e pelo que você trouxe aqui para a gente. Sem dúvida, tem uma série de questões que você apresenta e que a gente acompanha no Extra que são muito interessantes, são cidadãs. Ao lado disso, eu não tenho como ficar sem falar o seguinte, ainda mais que você disse que você é limpinho, né, em editando esse jornal, por que continuar com essa exposição física das mulheres, quando a gente sabe o tanto que a imprensa e a comunicação, principalmente, reforçam essa coisificação do corpo da mulher que aumenta a violência, tanto simbólica como física? O Extra ele não publica fotos de mulheres sensuais na capa. Ele não tem uma seção específica também, como é tradicional nos tabloides latino-americanos, de mulher pelada. Ele não teve. No início, lá em 98, quando a Playboy divulgava a capa dela, a gente botava na primeira página. Até um dia que colocou, mãe e filha. A garota de Ipanema posou com a filha para a Playboy. E a gente botou essa foto na primeira página. A gente só dava mulher, mas só explorava um pouco a sensualidade quando a gente julgava que era notícia. Olha, Playboy vem fulano de tal aí na Playboy. Era a única exceção que a gente abria. O jornal quase veio abaixo, que era um jornal de domingo, de você expor mãe e filha nuas numa revista.
Então aquilo ali, o público, ele é conservador. E o Jornal Popular, ele tem que ser, ele fala para a família, ele fala para um público conservador. Então o Extra, ao contrário, esses novos tabloides, eles fazem uma remontagem daquele jornalismo popular antigo, que é sexista, que é mulher pelada, que é coisa. Então, você vê, a única mulher que apareceu ali foi a mulher do Renan Calheiros numa crítica, dizendo assim, olha, às vezes a política, as práticas políticas são mais imorais do que uma mulher de biquíni, uma mulher em trajes sensuais. Mas eu acho, concordo, quando eu abri aqui dizendo que o jornalismo popular no Brasil tinha as práticas que mais se assemelhavam, melhor descritas no Código Penal do que no Código de Ética de Redação, a exploração do nu feminino, ela está nesse caminho. Mas o Extra não tem mulher pelada na capa e não tem nenhuma seção que tem. Tem uma parte de celebridade, que é a coluna social, que é a coluna de celebridade, e ali, eventualmente, você tem ali a mulher melancia, porque você também não pode ignorar que existe esse fenômeno na sociedade. Você tem que contar, mas isso não vai para a primeira, não vai para a capa para vender. É basicamente isso a minha linha, que eu imagino. Tá, prazer, meu nome é Emerson, parabéns também pela apresentação. Eu queria só fazer um comentário, assim, porque eu sou da região sul, sou do Paraná, e a gente lê muito um jornal, curiosamente, pela internet, chama o Diarinho.com, que é o jornal de Itajaí, da região litorânea de Santa Catarina. E ele, para variar, usando um termo bem simples, ele bomba também, principalmente na internet. Ele tem mais assinantes na internet que assinantes reais, porque o perfil de leitura dele é um jornal extremamente conservador, né? O criador dele tinha esse perfil de não também expor mulheres e tal, mas ele tem um texto, tem umas palavras que ele usa um termo exatamente chulo, em itálico, para fazer essas diferenças. Mas isso me lança para outra pergunta, assim, que para saber um pouco desses bastidores do Extra sobre a manutenção dele. O Diarinho, por exemplo, é um jornal pequeno, que é lido no Brasil todo exatamente pelas capas, pelo texto, e o assinante tem que pagar. Você só tem o front page da capa, só tem na internet, você tem que pagar para acessar, e ele tem uma leitura muito grande por causa disso. Mas também saber como é que está esses percentuais de publicidade, circulação e saída, né? Olha, a gente está ali, mas a gente está 60% publicidade e 40% circulação. Esse é o nosso equilíbrio financeiro ali. Agora, qual a nossa aposta? Não, zero. Só na banca. Porque o preço de você desenvolver uma entrega domiciliar ia ficar muito caro e podia canibalizar o Globo. Também tem uma questão que nós somos tem uma estratégia empresarial aí. Agora, a nossa estratégia agora, nós criamos um jornal para a Baixada que vem dentro do Extra, é o Mais Baixada. Então eu aposto, o professor Robert também citou aqui uma estratégia nos Estados Unidos, do empresário que está comprando jornais regionais. Então, o que eu acho que vai ser o futuro? Nós temos o Mais Baixada, que é um jornal que só tem, eu chamo de jornalismo paroquial, que é o jornalismo ali que o importante ali é estar a notícia que não interessa no Rio de Janeiro. Então, a gente vai expandir isso. Eu acho que no futuro o Extra vai ter um miolo que fala de futebol, fala de celebridade, fala de crimes de grande repercussão, mas o leitor vai comprar, vai ver valor no jornal, porque está falando da esquina da rua dele, é o João Buracão, está falando ali da realidade dele, do buraco da rua dele, da competição de pelada de futebol, quem foi o primeiro lugar, do jogo do filho dele, do colégio do filho dele. Então a gente está caminhando para essa estratégia, já lançamos o primeiro, talvez a gente lance o segundo, ainda esse ano. É um jornal, você compra o jornal e dentro dele você vem, é como um jornal de bairro, só que não é semanal, ele é diário e com as informações ali da sua cidade. Há uma equipe de lá, contrata mais jornalistas e faz lá. Eu acho que talvez isso tenha mais futuro do que esses tabloides populares, Expresso, Meia Hora, porque isso não está dando relevância. Eles são engraçados, eles causam sensação, mas eles não dão relevância. O que dá relevância é o João Buracão, é o jornal impresso indo lá dizendo que aqui tem um buraco e sendo recebido pelo prefeito e resolvendo o problema na rua dele. Eu estava fazendo tradução simultânea para português de Portugal. Brincadeira.
Quando eu fui a Portugal, eu costumo dizer que Portugal, eu amo Portugal. O problema é a barreira da língua, que eu não entendo nada quando eu vou a Lisboa. Atirando a barreira da língua, eu amo Lisboa. Oi? Aí, mas escutando você fala, para caracterizar o Extra, aqueles que são os valores notícia tradicionais do jornalismo, que é simplificação, que é interesse humano, e que é a outra característica ligada com, deixa eu ver se eu lembro, simplificação, interesse humano, sim, interesse humano, mas tinha outra, já vou me lembrar. Qual acha que é a diferença entre os jornalões e um jornal como o Extra? São jornalões que não estão fazendo isso vezes suficientes, porque em televisão, essa é uma técnica, outro motivo era a personalização. É uma técnica televisiva, você quando faz uma matéria, centra numa pessoa específica sobre um tema geral, e a partir dali generaliza, ok? São os jornalões que não estão fazendo suficientemente isso, usando esses valores de notícia que são fundamentais a ponto que interessa a audiência, ou são jornais como o Extra que estão levando estes valores de notícia a um patamar, a um nível mais extremo que os demais? Em relação a uma outra crítica que pode acontecer em relação à digitalização das histórias, a perda do contexto mais geral. Uhum. Se concentra é um risco. E se perde no contexto mais geral da informação. Acho que complementa. Certo, é. Olha, eu costumo dizer, assim, na Idade Média, ninguém chega e diz assim, mulher, acorda que estamos no Renascimento. Você acorda e diz assim, mulher, tem um maluco pintando o teto da igreja lá, vai lá, o maluco está lá pintando. Quer dizer, você está no meio de uma revolução, você não tem, assim, a lucidez, a clarividência de dizer o que está acontecendo. Você só vê o maluco pintando o teto da Capela Sistina e vê que tem alguma coisa diferente ali. Então, nesse momento, a gente está nessa revolução, assim, de comportamento, de hábitos. Por que ele está deixando de ir à banca? Por que ele não se interessa mais? Assim, eu não tenho essas respostas. Eu posso responder sobre jornalões. Eu trabalhei muito, eu trabalhei no Globo, trabalhei no Jornal do Brasil. Eu acho que falta, sim, uma proximidade com o leitor. Assim, eu acho que a gente falha. O jornalista, eu não sei, no Brasil, quando eu entrei no Extra, eu não sei se ele vai lembrar desse exercício. A gente, durante um mês, fez simulação, mandava o repórter para a rua, ele voltava e escrevia a matéria. E aí eu chamava o repórter e falava assim, o que você ia contar no botequim? Esquece que você está no jornal. Então, ele contava histórias sensacionais da apuração dele. O que ele ia contar no botequim era muito melhor do que ele escrevia. Ele escrevia um texto previsível, burocrático, e que, invariavelmente, não incluía o molho, o olhar dele. Então, no Jornal Popular, o que eu digo é o seguinte, cara, escreve o que você vai contar para sua mãe. Quando você chegar a turma era muito nova, todo mundo recém-saído da faculdade, a mãe ainda era uma entidade, sempre vai ser uma entidade, mas contar para a mãe era uma coisa importante. Então, a gente tinha um jargão lá no Extra, assim, cara, o que tu vai contar para tua mãe? Mãe, hoje eu fui na Baixada, vi isso e aquilo. Então, eu acho que é isso que falta nos jornalões, é isso, é o sabor. Você ter vergonha de você achar que é sensacionalismo, que se criou aqui no Brasil um terror, de achar que é sensacionalismo você fazer uma coisa interessante, fazer uma coisa diferente. Então, o medo de errar, o medo de você... por isso que os jornais são tão parecidos quanto outros. Então, eu diria, basicamente, a minha pergunta é assim, os jornais têm medo de ousar. Têm medo de ousar. Eles preferem fazer o mesmo... tem medo de ousar. O Jornal Popular, ele pode ousar mais. As redações também são mais livres para você ousar mais. E quanto à pergunta ali de você individualizar, sim, esse é o risco. Esse é o risco que você corre. Quer dizer, se você se encanta ali com o Cristiano, o presidente busca o Cristiano, bota ele na piscina, resolve o problema do Cristiano, mas está resolvendo o problema das outras crianças, ou ele está fazendo... Que isso que é o grande problema também, é a grande armadilha.
É você dizer o seguinte, olha como é que o sistema é legal. Pegaram o Cristiano, botaram ele na piscina, ele não repete mais de ano, mas aquilo ali ser a instituição individualizada. Aí vai da sua linha editorial, vai da percepção do jornalista, aí não é uma regra, mas esse é o risco que a gente corre mesmo. Valeu. Gente, eu vou pedir desculpa, mas eu vou sair voando, porque era para ser 2h30, mas ainda bem que atrasou e, mais uma vez, agradeço a vocês aí. Eu só vou falar para vocês que o Amaury, que era o nosso próximo convidado para a mesa de convergências, ele confirmou, mas era amanhã. Então, a gente vai encerrar também por aqui. Ficamos com essas 3 mesas hoje, tá? Eu agradeço mais uma vez a presença de todo mundo e acho que tivemos um bom dia. Obrigado.